Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com grande alegria a festa de Santo André, o irmão de São Pedro, que foi apelidado pela tradição de Protóclitos, ou seja, o primeiro chamado. Nós sabemos, através do Evangelho de São João, como foi este chamado que está resumido no Evangelho de hoje. Ou seja, o Evangelho de hoje apresenta que Jesus, passando na margem da Galileia, ele encontrou dois irmãos e chamou os dois irmãos, Pedro e André. No entanto, o Evangelho de João nos diz com mais especificidade que André era discípulo de São João Batista. E, sendo discípulo de São João Batista indicou para ele o Cristo. Ele foi até Jesus. E tendo encontrado Jesus e permanecido com ele, ele então vai e convida São Pedro. Ou seja, São Pedro, o irmão de Santo André, seguiu Jesus somente depois que André já era discípulo, né, de Cristo e o apresentou. É interessante nós vermos esta dinâmica extraordinária, essa dinâmica apostólica. Em primeiríssimo lugar, vamos entender. O apóstolo é aquele que é convidado para estar com Jesus. O Evangelho de São Marcos, quando ele fala da instituição dos 12 apóstolos, quando ele apresenta a lista de Jesus escolhendo os 12 apóstolos, ele diz assim, que Jesus, ele foi e os fez 12. Ele escolheu aqueles que ele quis para estarem consigo. Essa é a primeira dinâmica da vida apostólica, é estar com Jesus, é viver com Jesus, como aconteceu com Santo André. Santo André, né, encontra-se com Jesus e pergunta, mestre, onde moras? E Jesus disse, vinde ver. E eles foram e permaneceram com ele. Pois bem, essa realidade do permanecer com Cristo, de estar com Ele, de estar na intimidade de Jesus, de ser amigo de Jesus é fundamental na vida apostólica. Porque se você não tem vida de oração, se você não tem vida íntima com Cristo, se você não se encontrou com Ele, a quem é que você vai anunciar? E essa é uma das realidades que as pessoas mais têm dificuldade de compreender. Todo mundo quer evangelizar, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer falar da palavra de Deus, todo mundo quer testemunhar o Cristo, mas você vai testemunhar o quê se você não se encontrou com Ele? Então, esta primeira realidade de buscar, mestre, onde moras, vinde ver, é fundamental e importante. Mas um apóstolo não pode parar por aí. Ele tem que ser apostólico, não é? Ele é um enviado, então ele deve ser missionário. Assim, quando André vai e busca São Pedro para dizer que encontrou o Messias, ali nós temos o primeiro ato missionário, né, dos apóstolos. Os apóstolos já nascem desde a sua origem com missionariedade para testemunhar aquilo que eu encontrei. Então é o ide. Esta dinâmica apostólica do vinde estar com Jesus e o ide anunciar o Evangelho. Vinde, ide, que é exatamente aquilo que a Conferência de Aparecida quis colocar como seu lema. Nós que somos discípulos missionários. Este estar com Cristo e aprender com o Cristo, para somente depois irmos para o mundo, somente depois, para ensinar o Evangelho. Porque senão as coisas se invertem e aí nós vamos para o mundo para aprender, nos paganizamos, nos tornamos maus cristãos, mundanos, burgueses e satisfeitos e contentes, né, com a nossa conformidade ao mundo moderno e traímos o Cristo. Pois bem, Santo André hoje é para nós um exemplo de discípulo missionário. Que nesse tempo do Advento nós tenhamos um tempo para estar com o Cristo, um tempo de maior oração, para que possamos assim verdadeiramente anunciar a alegria do Natal,
do Cristo que vem e vem para todos nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.